Vamos para mais uma parte aqui da série Os Meus Testemunhos. Espero estar podendo abençoar a sua vida, né? Já vai deixando o teu like, ativando as notificações para você receber os mais vídeos aqui, se inscrevendo e não deixem de também seguir o meu Insta. Na descrição aqui do vídeo tem as mentorias individuais, e-book, testemunho, meus livros físicos que você consegue adquirir. O meu livro físico, né? O primeiro livro, que já estamos terminando o segundo livro, você adquire aqui pela descrição. E abençoe a minha vida, né? Adquirindo um dos meus produtos. Só acessar na descrição aqui do vídeo. E eu quero falar um pouquinho com vocês a respeito das experiências que eu tive, inclusive de batalhas espirituais que eu vivi após essa gravidez ectópica, a minha ida para casa. E começou a vir um peso sobre mim muito grande, em que eu realmente, literalmente, via que eu não tinha sido curada. Tem pessoas que hoje eu dou mentoria, que elas olham pra mim e falam: ah, pastora, Jéssica, já tô 5 anos, já tô curada. Ah, é porque eu já passei 6 meses. Deixa eu dizer uma coisa pra você aqui. Uma pessoa, quando ela tá curada e ela tá restaurada, ela tá vivendo o que Deus tem pra ela é uma pessoa obediente. E muitas vezes nós achamos que estamos no caminho certo, e achamos que nós estamos no lugar certo, porque nós muitas vezes deixamos com que as emoções nos governem, né? Então, o que aconteceu comigo? Eu comecei, depois desse processo, a analisar que eu ainda tinha feridas na alma, de que eu não estava curada daquela traição, né? E o mais interessante, que nada do que aconteceu comigo afetou o outro, afetou a mim. É como se você estivesse dando veneno a alguém, só que você mesmo toma o veneno. Então eu pude perceber que com Deus tudo existe um processo, e que Deus, ele trabalha por processos, e muitas vezes nós queremos as coisas assim. Tem pessoas que eu atendo com 10 anos de separada e ainda não foi curada. Ainda tá lá atrás, agarrada lá atrás, aí já tá na 15ª relação, tentando ser feliz com o 15º homem, porque elas não ouvem a Deus e não obedecem a Deus. E aí o que aconteceu comigo? Eu tava naquele processo de me recuperar, né, da cirurgia, e eu tinha que trabalhar, né, como eu já tinha dito. E naquela época eu tava com a minha vida financeira completamente amarrada, sabe? Sabe aquela coisa que tudo que você coloca a mão não tem êxito? Eu me lembro que nesse período, acredite, as compras no mês não davam. Eu tinha um celular que inclusive ele tava por aqui, que inclusive eu ainda uso, eu amo esse telefone, é um Samsung antigo. Aquele telefone, acho que eu consertava ele praticamente no mês, várias vezes. E eu me lembro que todo o dinheiro que entrava na minha vida, ele não prosperava. Sabe quando você tem um dinheiro que não dá, esse dinheiro nunca, nunca, nunca? Gente, receba de Deus para sua vida. Sabe por quê? Porque não tem como você prosperar no lugar onde a sua vida está em pecado. Nós temos a nossa natureza adâmica, que ela já é pecaminosa. Nós lutamos contra o pecado, mas não tem como prosperar sobre o pecado. Não tem como prosperar sobre um terreno onde ele está sobre enganos e mentiras. E foi o que aconteceu comigo. A minha casa, ela se tornou um verdadeiro lugar de avareza, né? Onde, como eu já te contei aqui nos vídeos passados, eu vendi meus móveis, eu comecei a fazer bazar para poder vender, vender as coisas da minha casa para poder eu ter dinheiro, né? Porque eu queria comer uma pizza no final de semana. Só que por que nada iria dar certo na minha vida? Porque eu estava fora da vontade de Deus. Deus, ele tá com a mão aqui sobre você. Aqui está Deus. Deus é esse aqui. E você tá aqui. E quando você sai do centro, do propósito, da obediência, ele fica lá, mas você não tem. Você não tem a bênção. Então, Deus não estava naquilo em que eu estava fazendo. E acredite, eu estava brincando com a palavra, né? Então, para mim, hoje, analisando, já se passaram
né, vai fazer 8 anos agora em dezembro, que todos esses meus processos em que eu passei, eu brinquei com a palavra, eu perdi o temor a Deus, né? E aí eu comecei, nesse período do meu resguardo, né? Porque eu tive que fazer um resguardo mesmo com a perda do bebê, Deus me curou, porque eu não sentia dor por aquela perda. Eu não chorava, eu não sentia nada por aquela perda. E não é porque eu não tinha sensibilidade, porque eu não tinha amor. Eu creio que foi o próprio Deus que não permitiu eu sentir nada, porque a infinita misericórdia de Deus, ela é maravilhosa, né? Então eu acredito que foi Deus me protegendo para que eu conseguisse romper. Deus vai te dar mais uma chance. Deus, ele tem mais uma chance para você. E aí, nesse processo, eu comecei a viver experiências fortíssimas com demônios, né? Para você que não sabe, tem um vídeo aqui no canal, mas eu antes de me converter, né? Eu era bruxa, eu fazia parte, né? Da Wicca. Então, depois que eu me converti, eu comecei a viver essa sensibilidade no mundo espiritual. Então hoje eu falo em línguas, eu tenho dons, né, espirituais, eu sou profeta, e eu sempre tive muita sensibilidade no mundo espiritual. E aí eu comecei a vivenciar nesse período experiências com demônios, ter visitação de demônios no meu quarto, né? Inclusive era no quarto onde acontecia os atos em si, na relação que eu tive, né, com esse rapaz, nesse relacionamento que eu tive. Acredite, um mesmo demônio que ele se manifestava lá na minha adolescência, ele se manifestou nesse rapaz e ele se manifestava nas madrugadas. Uma vez eu tive uma experiência em que na madrugada eu acordei. Eu sempre vivi muitas batalhas espirituais e assim, eu tentava acordar, eu não conseguia, eu clamava o sangue de Jesus, aí o demônio ia embora. E era sempre aquele sufocamento, né? Aquele coisa de sufocar. E era sempre nos horários da madrugada, e um dia eu acordei pela madrugada, minha janela do meu quarto estava aberta. E eu nunca tinha vivido uma experiência como essa, e a minha janela não tinha como abrir. Não entrou ladrão, ninguém tinha entrado ali. Quando eu fui ver, eu senti uma presença dentro do meu quarto maligna. Constantemente eu via demônios entrando pelo meu quarto, pela porta do meu quarto, que inclusive, né, uma vez o rapaz, né, que eu já te contei aqui no vídeo anterior, manifestado, ele disse que era para eu fechar a porta. E constantemente eu tinha medo. E uma vez eu passei por uma outra batalha espiritual que eu sentia demônios me tocarem, né, nas minhas partes íntimas. E aí eu me lembro que um dia eu tive essa questão do orgasmo num desses sonhos. Então foi uma experiência muito impactante na minha vida. E aí eu não entendia por que eles me visitavam constantemente, eu clamava o sangue de Jesus. E eu acredito, né, que Deus, além de ter me dado esse chamado, eu comecei a ter essas experiências sexuais, porque foi a área em qual eu caí. Foi a área onde eu fui destruída, né? Então havia demônios, né, que trabalham nessa área, tanto que tem a pombagira, né? O demônio tem um demônio específico que trabalha no adultério, tem um demônio específico que trabalha na traição, tem demônio específico que trabalha na mentira. Então havia uma área da minha vida que ela não estava ainda quebrada, que era a vida sexual. Porque eu tinha tido um aborto, eu tinha tido uma gestação, né, de uma pessoa, então eu precisava quebrar aquilo da minha vida, né, para mim ser liberta, né? E eu me lembro que constantemente eu recebia essas visitações na madrugada de demônios, né? Quando eu não sentia o demônio tocando no meu corpo, eu tive uma experiência também pela madrugada em que eu senti literalmente assim, quando eu abri o olho, eu vi aquele vulto, sabe? E me puxando assim da cama. E eu me lembro que foi tão apavorante pra mim que no outro dia eu me recordo que eu acordei cansada, muito cansada. Realmente era uma batalha espiritual, né? Porque toda batalha espiritual, você também, o teu corpo físico, ele reage à sua batalha espiritual, à batalha espiritual. E ali eu via que constantemente eu lembrava daquele rapaz, constantemente eu lembrava de tudo que fazíamos, né? Do nosso relacionamento. E eu não conseguia me desvencilhar emocionalmente. Por isso que muitas pessoas, elas ficam presas ao passado, ficam presas às relações que elas têm, né? Porque elas estão sempre
que o inconsciente ele vai trabalhando, né? O nosso corpo é feito de corpo, alma e espírito. Então, quando você junta, né, o nosso corpo triuno, né, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, né? Então, quando se une tudo isso, isso acontece também no mundo espiritual, quando você está vivendo uma vida de libertinagem, de prostituição, né? Por que geralmente pessoas que elas têm vários parceiros, você pode ver, ela tem uma vida sentimental destruída, ela tem a vida financeira roubada, né? Então, o devorador ele entra na casa dela, o gafanhoto, o migrador, e era o que acontecia comigo. Eu tava, na época, com uma legalidade, eu precisava ser liberta. Ah, Jéssica, pastora, mas você se arrependeu. Sim, eu me arrependi, mas no mundo espiritual eu ainda estava ligada àquela pessoa. Então, eu precisei me libertar daquela pessoa. Então, no próximo vídeo que eu vou compartilhar com você como foi meu processo de libertação e como eu fui, né, passando, né, e vivendo essas experiências que trouxe muita valia para mim, que hoje Deus me usa nessa área, né? Então, só temos autoridade para poder pregar e ministrar quando nós vencemos e nós passamos. Então, fica comigo aqui e vamos pro próximo vídeo.